Bom, vamos lá. Gravação iniciada, então. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma aula aqui da comunidade Enfermeiros do Bem. Passando as mensagens da comunidade aqui. Todas as aulas ficam salvas no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Sigam o nosso canal. A gente fez uma playlist lá, aulas do aplicativo. Quem tiver Android já pode baixar o nosso aplicativo também. Já estamos com mais de 150 usuários ativos utilizando a plataforma aí. Aproveitem. Ali vocês conseguem acompanhar a grade de aula, as aulas que já aconteceram também. Vocês conseguem assistir ela ali pelo link do aplicativo. Mais de 3.000 horas de conteúdo ali de manuais, conteúdos de enfermagem, vagas de emprego disponíveis, questões de provas e concursos, para quem estiver estudando aí tem bastante também, dividido por especialidade. E tem a parte de jogos interativos que você pode, além de brincar, estudar ao mesmo tempo, e tem uma competição e um ranking ali de jogos para vocês usarem. E em breve mais novidades. A cada semana a gente solta uma versão nova do nosso aplicativo e ele sempre vem com alguma novidade. Bom, agora aqui a aula de hoje é com o Dr. Vinícius Batistella. Acho que eu já apresentei ele todas as vezes. Nesse mês ele não é mais o convidado VIP, porque ele tem menos aulas do que o mês passado, mas ele é o nosso convidado ainda aqui especial, um grande amigo meu, e que vai dar uma aula para a gente aqui sobre inovação, sobre cultura, que acho que é muito interessante para a gente, principalmente quem está querendo trabalhar e desenvolver essa parte de gestão, de liderança, cultura dentro das empresas. Então, acho que vai ser uma aula bem bacana aí, Vinícius. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Eu sei a correria que é o seu dia a dia aí, e você parar para poder dar essa aula para a gente aqui, acho que é um privilégio para quem pode participar aqui. Obrigado, cara. Bom, obrigado, Richard. Obrigado por todo mundo que compareceu aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente, essa semana está mais caótica do que todas, mas tudo certo. É sempre um prazer. A Sonali sempre, não está aí agora, mas ela sempre de manhã me manda assim, doutor, manda a sua aula. E aí eu fico desesperado. Falo, meu Deus, o dia está caótico, mas está tudo certo. Eu já tinha tudo preparadinho na minha cabeça e está tudo bem. Bom, vamos falar um pouquinho hoje. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí? Sim, Richard? Sim. sim. Falar um pouquinho sobre inovação em saúde e isso torna uma revolução no cuidado, né? Me apresentando um pouco, de novo, para quem ainda não me conhece, eu tenho formação em medicina, fiz especialização em terapia intensiva e me apaixonei por gestão. Fiz meu primeiro MBA no INSPER, que foi justamente gestão em saúde. Depois estou fazendo meu mestrado no MIT, lá nos Estados Unidos. E sou membro esporádico do Knowledge Hub, que é uma comunidade de desenvolvimento de pensamento e inovação do MIT. Trabalhei em todas essas empresas, vou passar mais rapidinho aqui por hoje, mas tanto na parte de gestão hospitalar quanto na parte de pagamento. E hoje eu sou VP da Inova Saúde, que é a primeira parceria público-privada do Estado de São Paulo em saúde, com 3 hospitais, um volume de atendimentos enorme, e que tenho muito orgulho de estar lá, porque tem uma equipe que é maravilhosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da inovação em saúde, a inovação como motor de valor das empresas e o impacto da transformação através da inovação. Acho que a inovação talvez seja a mais nova paixão que eu tenho em gestão, porque ela permeia tudo, né? A parte de RH, a parte de operação, a parte financeira. Então, acho que é uma vertente bastante importante. E que a gente vai discutir um pouquinho aí e que eu peço que vocês participem, por favor, porque essa aula foi montada com muito carinho para que a gente faça um brainstorm. Vamos falar um pouquinho do fundamento da inovação, então, em saúde. Primeiro, o que é inovação, né? A inovação
em saúde são aplicações de ideias, produtos e serviços que possam melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, que ampliem realmente o alcance, mas com uma coisa muito importante. Qualquer processo, serviço, produto, ideia, por si só não é inovação. A inovação tem que gerar um boleto que seja pago por alguém no final das contas. Senão a gente só tem ideias, serviços e produtos, a gente não está inovando em nada. Né? A inovação, por teoria, tem que trazer resultado financeiro para as empresas, para as pessoas, para a sociedade como um todo. Temos dois tipos de inovação, basicamente, a incremental e a radical. A incremental é quando a gente pega alguma coisa que já existe e melhora ela. Inova em cima de alguma coisa que estaria ali para servir de uma forma e de uma forma bastante tênue a gente consegue melhorar e inovar aquele produto. E tem a inovação radical, essa é muito difícil de ser feita, ela quebra paradigmas, introduz conceitos e tecnologias que não existiam, e aí envolve mudança de cultura, um monte de outras coisas que tem um impacto maior na sociedade, mas também tem um custo e tem um risco maior. Não existe inovação sem risco. Outro dia eu estava participando do meeting do MIT como sponsor e me perguntaram como é que a Inova, desculpe a redundância, inova. Como é que é a certeza que isso traria resultado? A gente não tem certeza, a gente no plano de negócio coloca algumas coisas, mas a certeza que uma inovação radical trará um sucesso financeiro é impossível. Por isso que ela é mais difícil, inclusive mais difícil de você vender para acionista, para investidor e todo o resto. Isso não quer dizer que ela não exista, ela só é mais difícil realmente. E o impacto social, a inovação por si só, principalmente em saúde, tem que ter um impacto social, que você melhore a condição de saúde das pessoas. Né? A PPP, a própria PPP de saúde, já é uma inovação. É um modelo que não existia no Brasil, pelo menos não no estado de São Paulo. É um modelo de remuneração diferente, onde uma empresa privada constrói hospitais e faz a gestão deles por um determinado período. É uma empresa privada que visa lucro, mas que ganha em efetividade em cima de hospitais convencionais ou hospitais que têm um modo de ação ainda de sistema público mesmo. Isso quer dizer que os hospitais são ruins? Não. Quer dizer que a gente inovou e melhorou um processo. Vou dar um exemplo real do que eu estou falando da PPP, só para vocês terem uma ideia. Né? O tempo médio de permanência aí de um paciente para fazer uma artroplastia de quadril no hospital do SUS hoje é de 4,5 dias. Tabela SIGTAP do SUS tem lá todos os dados. Um hospital particular, segundo a ANAP, mais ou menos 2,6 dias. O Hospital Regional de São José, que é um dos hospitais da PPP, 2,1 dias. E aí você fala assim, tá, mas o que essa visão do privado acoplado ao público melhorou? Né? Cada dia que você diminui aí da internação, um paciente dia de uma internação, é a mesma coisa de você ter um hospital igualzinho aquele, com o mesmo headcount, com os mesmos equipamentos, com um clone do hospital, funcionando ao lado para atender a mesma demanda do que diminuir um dia de internação hospitalar em média. Imagina quando você diminui 2 dias. Então, em vez de você ter o custo de 3 hospitais, você está tendo o custo de um hospital. Isso traz um impacto gigantesco para que a sociedade tenha capacidade de reinvestimento ou de investimento em saúde e que a gente consiga realmente pensar naquilo que traz qualidade e resultado para a população como um todo. Elementos chaves para inovação, tecnologia de ponta, exploração de tecnologias emergentes como IA, robótica e saúde digital, colaboração multidisciplinar, e isto é importantíssimo. As diferenças culturais multidisciplinares fazem com que a inovação exista. Né? Quando a gente
tolhe as diferenças e passa a não ter uma escuta ativa e não tem uma equipe que esteja disposta a discutir de uma forma sadia inovações, e a gente pasteuriza a informação, e tem todo mundo trabalhando como uma grande massa amorfa, assim, sem ter o pensamento crítico, a gente tolhe a inovação. E isso é uma das coisas talvez mais difíceis a serem feitas. Vou dar um exemplo da própria Inova. Nos últimos tempos, a gente tem mudado o método de gestão, e eu mudei o método de reunião de diretoria. Em 30 dias, a gente está colhendo frutos de inovação de pensamento que a gente não colheu nos últimos 2 anos e meio. Então, é importante a gente estar atento para que as coisas não caiam na mesmice e que o cotidiano abale a nossa capacidade de inovar. E investimento em educação e formação para profissionais de saúde que estejam dispostos a terem ideias inovadoras. Só para vocês terem uma ideia, a inovação em si vem da dor. Vem da dor, vem da dificuldade. Angola, por exemplo, inova mais do que o Brasil, em número de inovações e em número de dinheiro aportado, na quantia de dinheiro aportado. E aí, vou fazer uma pergunta. Por que a Suíça é o país que mais inova no mundo, segundo o ranking da Organização Mundial do Comércio? Porque a Suíça não produz nada, ela só tem um mercado financeiro forte. Produção, ela não produz nada de relevante. E é um país que foi cercado por guerra, que tem uma dificuldade enorme, é pequeno, não consegue uma produção agrícola expressiva. O cacau que faz o chocolate suíço não é de lá. Então, onde eles inovam? Eles inovam no mercado financeiro. Outro país que inova muito, a Islândia. É um país cheio de gelo, que não nasce um grão de arroz, e para eles sobreviverem, eles tiveram de inovar. Então, países que passam por grandes traumas e que passam, sociedades que passam por dificuldades, são mais ávidas a inovar, coisa que não acontece, por exemplo, no Brasil. Desafios e oportunidades, né? Em saúde, a gente tem vários problemas para colocar inovação. Ainda é um mercado muito fechado para isso, né? Uma delas são as barreiras regulatórias. Vou falar mais um pouquinho aí da Inova. A Inova mudou o sistema de logística farmacêutica, hospitalar. Hoje a gente tem um robô que faz a maior parte da dispensação possível, com um índice de acerto enorme, com interação humana só no começo do processo, basicamente, mas que ainda depende de interação humana na maior parte dos fatos. E a dificuldade que a gente tinha é que ele pudesse dispensar, por exemplo, psicotrópico. Isso depende de uma regulação da Vigilância Sanitária Municipal. A gente já conseguiu que isso possa ser feito em São José, mas Sorocaba e São Paulo ainda não. Outro desafio é você diminuir as desigualdades de acesso, né? Com mais eficiência, mais tecnologia e mais inovação, a gente permite que as pessoas tenham mais acesso à saúde. Vou dar um exemplo, que é o Hospital da Mulher, na Avenida Rio Branco, que é o antigo Pérola Byton. Com inovação, com aumento da tecnologia embarcada, um hospital que era totalmente analógico, com prontuários em papel e todo o resto até 2 anos atrás, com sistemas de dispensação arcaicos, com perdas enormes aí, de eficiência, hoje atende 300% a mais de quimioterapias para mulheres com os diversos tipos de câncer, com praticamente o mesmo recurso assistencial. Então, vale a pena a gente investir em inovação, né? E ter a cultura da inovação propriamente dita, que é construir dentro das empresas a cultura e o pensamento que é possível inovar, que é possível sair fora da caixinha. Isto também é um problema cultural dos C-levels e dos sponsors que têm a caneta na mão. Por que eu estou falando isso? Quando a empresa passa por alguma dificuldade financeira, o primeiro corte que você tem é inovação.
Para que serve isso, né? Para que eu vou continuar investindo nisso se eu posso ou não ter resultado, se a taxa de sucesso é pequena e todo o resto? Porque sem inovação a sua empresa vai quebrar, não tenha dúvida disso. Grandes pensadores do mercado financeiro hoje conseguem enxergar com um ano de antecedência algumas empresas que não estão preocupadas em inovar e que quebrarão daqui a um ano. E eu não posso citar nomes, mas com certeza vocês se surpreenderiam com empresas que podem quebrar por falta de inovação. E aí vamos falar sobre inovação com esse gancho como mercado de valor, né? A inovação traz qualidade de vida do paciente, né? Vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, o Richard já era enfermeiro. Quando você tinha de colocar um paciente de uma maca para um leito ou do leito para a maca, era necessário um esforço enorme, pessoas segurando um lençol e todo o resto. Alguém inovou. Falou, por que a gente não tem um guindaste para fazer isso, um jack? E aí melhorou a qualidade do paciente, de percebida, melhorou a ergonomia da equipe e todo o resto. Se a gente precisa tirar um paciente da UTI para pesá-lo e fazer o balanço hídrico, por que a gente não coloca uma balança na cama? Tudo isso é pensamento em dificuldades que trazem inovação, né? Com isso, a gente consegue otimizar recursos. A IA e as tecnologias vigentes substituirão os trabalhos, certamente os trabalhos que são repetitivos e que não têm pensamento crítico associado. Então, a ficar apertando um botão, um robô faz isso por você, não tem problema nenhum, você automatiza o botão. Agora, por que apertar o botão e quando apertar o botão, se não for repetitivo, a IA não vai conseguir substituir isso, pelo menos não nesse momento e nem nos próximos anos. Só vou dar um exemplo. Hoje não é permitido que a IA consiga ler um laudo de ultrassom de mama, por exemplo, mas não permite que ele assine o laudo. Ele dá o direcionamento para o radiologista. Então, aquilo que era mecânico, que era olhar e tirar uma conclusão, com certeza a IA faz melhor. Mas aquilo que ainda depende de uma decisão de feeling, uma decisão crítica, ainda não é possível e nem será, porque o médico e o profissional de saúde nas diversas áreas assume o risco do ato que ele faz. E a IA não tem como assumir esse risco e nenhuma empresa que vai colocar uma IA uma inteligência artificial para fazer isso vai querer assumi-lo também. Capacitação de profissionais justamente para esse tipo de tecnologia. Vou dar uma outra inovação legal. Não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa chamada BrainLab. Eles têm um equipamento chamado Buzz, que é um equipamento que faz a mixagem de imagens de dentro do PACS do hospital com o sítio cirúrgico. Então, por exemplo, com um microscópio, ele consegue plotar a área de um tumor cerebral da tomografia com imunofluorescência sobre o tecido que ele está vendo no microscópio intraoperatório. Com isso, ele consegue tirar uma margem menor de tecido cerebral, com uma margem segura do tumor, sem lesar mais o paciente do que o necessário. A gente vai pensar, tá bom, mas e aí? E aí que você coloca esse paciente novo na sociedade, você consegue reabilitá-lo e você consegue que ele tenha uma vida mais digna e laboral no futuro muito mais próximo. Sustentabilidade e saúde pública na inovação, né? A resiliência dos sistemas de saúde, e aí vem a própria PPP para a parceria público-privada como um advento desse sistema de saúde, o SUS. Lembrando que o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, em acesso, em integralidade e todos os outros preceitos dos pilares do SUS, mas é um sistema que tem um problema enorme de sustentação financeira e sem inovação isso seria impossível. Prevenção em medicina personalizada, os próprios apps de medicina. Hoje nós temos relógios e outros tantos mecanismos que medem glicemia, pressão,
risco de síncope e todo o resto. Isso por si só antecipa o tratamento e faz que as condições de saúde sejam melhores. E impacto ambiental. Esse é uma da parte da minha tese no MIT, pensando em logística farmacêutica de entrega de medicamento domiciliar, mas com logística reversa, pensando no impacto ambiental que o lixo traz. Hoje nós temos 50 toneladas mês no Brasil de descarte indevido de medicamentos e de blisters. Então, tudo isso eu acho que a gente tem um ganho enorme aí pensando em inovação, né? O valor econômico da inovação tem o estímulo à economia propriamente dito, né? As empresas que inovam, vamos dar o exemplo da Apple, por exemplo, que fez do telefone o equipamento que mais tornou obsoletas outras tecnologias, né? Vamos colocar algumas coisas. A Apple, com o smartphone dela, conseguiu aposentar o telefone domiciliar, a câmera fotográfica, todos os equipamentos de som possíveis, porque hoje os streamings estão ali. Aposentou a televisão do quarto, porque as pessoas ficam mais no celular do que na televisão. Aposentou metade da rede bancária, que hoje você faz todas as transações pelo telefone, e assim sucessivamente, né? Investimento e retorno, a gente tem que ter a análise de investimento da inovação, mas lembrando o que eu disse, se a inovação for radical, a gente não consegue prever como será esse retorno financeiro, é impossível. Eu conheço uma pessoa chamada Fernando Arbachi, é o responsável pela MIT no Brasil, já deu aula na GV, já deu aula em outros lugares de inovação. Ele há 15 ou 20 anos atrás criou um negócio chamado Kindle. E aí não tinha nem o hábito de se ler numa tela e nem a internet favorável para que se pudesse fazer download de livros e tudo o resto. Ele inovou. Na realidade, ele teve uma ideia boa, mas ele não conseguiu inovar. Não teve aderência, isso não virou um boleto, isso não virou renda. E 10 anos depois, alguém inventou o Kindle propriamente dito e monetizou esse tipo de tecnologia. E modelos de negócios inovadores, que tem a exploração de novos modelos de negócio, como a parceria público-privada, e que trazem a transformação e a prestação de serviço como um todo. Tem um ultrassom hoje de mama chamado Abus, se eu não estiver enganado, que ele dispensa que o médico faça o ultrassom. Ele faz o ultrassom sozinho, com um tecnólogo de mama, né? E esse laudo é gravado, uma IA faz uma análise prévia e depois o médico lauda. Com isso, você otimiza o tempo de uso de sala, você aumenta o número de exames e você centraliza a sua central de laudos para que você tenha o menor custo possível em saúde, podendo aplicar recursos em outros pontos mais efetivos, né? Falando um pouquinho aí dos impactos da transformação através da inovação, vou contar algumas histórias de sucesso. Eu acho que a melhor delas hoje vou contar uma de inovação radical, disruptiva, e uma de uma inovação de algo que já existia. Eu acho que esses são cases bons. Um dia na Redditor a gente descobriu que o paciente em um determinado hospital demorava cerca de 9 minutos para abertura de ficha e o volume do pronto-socorro era de 35 mil pessoas mês. E isso causava uma fila quilométrica, né? Bom, depois de uma observação e da dor das pessoas que estavam trabalhando lá na ponta, a gente fez uma análise e descobrimos que tinham 3 vertentes importantes. Primeiro, primeiro, tinha um gargalo de impressoras e scanners, então as pessoas tinham de disputar um espaço e por isso tinha uma demora. O segundo ponto, né? Esse gargalo de impressoras e scanners faziam que o contato visual entre cliente
e funcionário se perdesse. O cliente deixava o funcionário no balcão, virava de costas, isso causava uma irritação ao cliente que estava lá na ponta. E o terceiro ponto é que 80% das consultas eram recorrentes, então a gente podia armazenar no sistema os documentos dessa pessoa e impedir que isso fosse feito o escaneamento rotineiro, em 80% dos casos. Quem tinha bolado aquele modelo de recepção era o Dr. Jorge Moll, que é o dono da Redditor, presidente do conselho, e a gente tinha de vender uma ideia de arquitetura diferente do que foi bolado por ele. Bom, a gente vendeu a ideia de ter uma impressora compartilhada para cada 2 guichês de recepção e um scanner compartilhado. Um segundo aí, gente. Essa semana tá tão trash que eu já tô quase perdendo a voz. Bom, o segundo ponto foi colocar no sistema todo a parte de documentação propriamente dita e deixar lá salvo o que já era recorrente. Com isso, a gente diminuiu de 9 minutos para 2 minutos e 40 segundos o tempo de abertura de ficha. O que para o recepcionista foi uma maravilha. E para quem estava dentro do pronto-socorro, que eram os médicos, foi um desastre. Porque a gente transferiu a fila da recepção para o atendimento médico. E a gente teve que inovar em como fazer o atendimento médico mais rápido, com o Fast Track, que é patente da Redditor. E tivemos de aumentar o número de médicos, mas a eficiência foi top e essa foi uma inovação. Vamos falar de uma inovação radical e disruptiva total, né? Vou contar um pouquinho da história da Inova. A Inova foi criada em cima de um edital e dentro desse edital havia, na verdade, alguns SLAs bastante importantes e bastante agressivos, do tipo perda zero de medicação dentro do hospital. Todos nós aqui que trabalhamos na área de saúde sabemos que existe perda de medicação no hospital, seja por quebra, extravio ou validade, né? Bom, e como fazer isso? Lá atrás pensou-se em automatizar e colocar um robô que realmente fizesse tudo isso. A gente estava na hospitalar aí há uns dias atrás, inclusive assisti uma palestra do meu gerente de manutenção predial, que é um cara fantástico, que é o Flávio. E aí ele falou com vocês na aula passada um pouquinho, quem estava aí. E aí foi falado lá, inclusive, né, dos robôs que existem dentro do sistema da Inova. São os 3 robôs mais avançados que a gente tem no país hoje, e no mundo só existem 5 projetos iguais, que é a integração do robô com a dispensação, e isso é uma patente da Inova da rastreabilidade da medicação. Com isso, a gente tornou a perda quase zero, e isso dá um saving, se fosse aplicado em todo o SUS, de mais ou menos aí 8 bilhões de reais ano em perda de medicação, pensando numa logística automatizada, com controles rígidos, com uma acurácia gigantesca, uma acurácia financeira de 99,98%, com inventário feito em 5 horas dentro do hospital inteiro, mas tudo isso com inputs e inovação que foi pensado pelo pessoal operacional e de tecnologia e virou um case de sucesso, mas que ainda enfrenta muitas barreiras, porque a parte regulatória e o próprio sistema às vezes não querem eficiência e nem inovações. Eu acho que esses são 2 casos de sucesso de inovações brasileiras, mas vou contar uma que eu tenho muito orgulho de participar, que é a comunidade Enfermeiros do Bem. É um negócio que o Richard bolou e inova a perspectiva de acesso de profissionais recém-formados a plataformas e a vagas. Então, isso é inovar. O Richard, por exemplo, não tem a menor perspectiva de ROI ou de payback ou de qualquer coisa do aplicativo dele. É muito mais
pela inovação e pelo prazer de trazer conhecimento e sabedoria aí para as pessoas, né? E reconhecimento internacional. O Brasil, infelizmente, não é um país reconhecido por inovação. Como eu te disse, a gente está lá embaixo, atrás de Angola, muito incipiente ainda em inovação, e isso é um problema. Por que a gente não inova no Brasil, na verdade? Os Estados Unidos já percebeu lá atrás que a inovação estava caindo dentro do mercado americano. Imagina o nosso, que nem começou direito, se cair, a gente fica negativo em inovação. A gente está desinovando, desculpa o neologismo. E o que ele fez? Com a massificação do pensamento por redes sociais, com o QI da população geral caindo, com as discussões cada vez mais politizadas e menos acadêmicas e com tolerância, ele criou centros onde eles pegam crianças que têm a possibilidade de inovar e que têm pensamentos diferentes e investem nessas crianças para que elas estejam em grandes universidades inovando para que o país não pare. A gente, infelizmente, no Brasil, inova de um jeito diferente. A gente não consegue inovar em educação básica nem técnica. A gente acha que todo mundo tem que ter uma universidade nas costas e muitas vezes a gente tem pessoas que não estão preparadas para o nível universitário fazendo uma universidade e, portanto, elas não estão preparadas para o mercado de trabalho e nem para a inovação. Empreendedorismo e inovação são coisas totalmente diferentes. A gente pode ter pessoas empreendedoras que não inovam, mas dentro desse cenário nós temos startups em saúde, por exemplo, lá atrás o Doutor Consulta inovou no mercado de saúde, dando uma saúde particular a baixo custo, com limitações, óbvio, mas dando acesso a uma grande gama de pessoas. Nós temos outras startups em saúde que tentam fazer a rastreabilidade e a predição de algumas doenças e com um desfecho clínico mais favorável. E hoje ainda estava discutindo com uma pessoa importante, né, da empresa, que o desfecho clínico hoje é muito melhor do que alta curado, alta melhorado, né? É a melhor possibilidade de jornada do paciente dentro daquilo que ele tem, mesmo que o desfecho clínico seja o óbito. Esse cara esteve dentro do hospital e foi bem tratado, bem acolhido, teve uma experiência, uma jornada satisfatória nos últimos dias de vida dele. E nessa discussão eu lembrei, Richard, a frase da minha primeira aula na faculdade de medicina, que talvez choque vocês um pouco, né? Mas foi inovadora naquela época. Eu acho que pensar desta forma, 30 anos atrás, eu acho que foi inovadora mesmo. Será que a pergunta do meu professor foi: se vocês estiverem aqui para impedir que as pessoas morram, e a gente estava dentro do anatômico, né, onde tinham alguns cadáveres, não fiquem, vão embora, porque impedir que as pessoas morram nunca vai acontecer. É o ciclo da vida, mas a gente pode impedir que as pessoas sofram ou que elas sofram além do que é o necessário. E esse é o papel do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista e todo o resto. Apoio financeiro. Eu acho que os mecanismos de apoio financeiro disponíveis ainda são muito rudimentares. A gente tem um BNDES que fomenta algumas áreas, mas ainda são projetos aí meio que carimbados e todo o resto. E os desafios do empreendedor, do cara que quer investir na saúde, vão desde a concepção da ideia, tornar essa ideia inovadora e da inovação fazer com que as coisas realmente funcionem. Tendências emergentes. Vocês estão aí, gente? Sim. Estamos ouvindo. Que tá todo mundo mudo, eu falei, e eu não consigo ver vocês. Eu falei, será que eles me abandonaram ao próprio Léo? Jamais. Obrigado.
Você eu tenho certeza, Richard, mas vai que as pessoas, né? Tendências emergentes. Exploração das tendências emergentes em saúde e como elas prometem moldar aí o futuro, também são desafiadores, né? A gente tem cada vez mais inovação em saúde, cada vez mais métodos novos, né, de gestão clínica do paciente, de intervenção. E pensando aí em inovação e como isso custa caro para o sistema de saúde, eu estava outro dia num hospital no Rio de Janeiro, que tinha uma concorrência de uma parceria público-privada, e aí colocaram um slide lá, mostrando os custos daquele complexo hospitalar, e a pergunta foi por que a inflação acumulada na época era de 35% e a inflação médica era de quase 600%, né? E pediram para eu explicar. E aí eu expliquei da seguinte forma: para você fazer uma artroplastia de joelho há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, você não fazia. Há 7 ou 8 anos atrás você fazia, tinha alguns materiais disponíveis, mas não eram todos. Hoje são todos materiais descartáveis, âncora absorvível, bomba injetora com tudo descartável e com uma melhora, obviamente, do resultado, mas com um custo estratosfericamente maior. O custo da saúde sobe muito. Eu tentei achar uma figurinha que eu vi sobre custo e inovação, era da GM em Detroit há uns anos atrás, e estava assim, eram 7 gráficos na parede e o presidente passando um por um com o diretor, né? E aí o cara falava, não, esse aqui caiu. Aí você lia lá, era vendas. Esse aqui caiu, o que era? Performance. Esse aqui caiu, eficiência operacional. E assim ainda. Daí o cara chega e fala assim, finalmente um subiu. Daí o cara falou, esse é o custo de saúde da empresa. Então, assim, a gente tem que tentar inovar e tornar isso também mais acessível. Já desafios éticos profissionais, né, e sociais, a gente tem um monte associado, acho que a gente já discutiu um pouco isso anteriormente. Até onde a inovação vai substituir métodos consagrados? Até onde a gente consegue ter o limite ético? Vou dar um exemplo de inovação que talvez eu vou me arriscar um pouquinho aqui hoje com vocês, porque a maior parte de vocês eu já vi nas outras aulas. A medicina, cada vez que evolui, transgride os seus próprios, e a medicina do fundo da saúde como um todo, né? Seus próprios dilemas éticos. Tá, o que é isso? Quando a minha irmã se formou, ela se formou 15 anos antes do que eu como médica, qualquer bebê com menos que 900 gramas era considerado aborto, inviável para a vida, e não era investido nele porque as tecnologias de UTI neonatal e tudo o resto eram muito arcaicas. Tá bom. Quando eu me formei, era abaixo de 600 gramas. Qualquer bebê abaixo de 600 gramas já era considerado inviável pela vida e que as tecnologias tinham melhorado, mas não eram suficientes para manter aquela criança viva. E nem dar qualidade de vida para ela. E hoje a gente vê bebês de 300 gramas tendo uma sobrevida e ficando alguns meses aí em incubadoras e desenvolvimento. Então, esses são desafios éticos e que a gente tem que lidar e sociais, né? E visão de futuro, eu acho que esse é o futuro da saúde. A gente tem um mercado de saúde ainda bastante conflituoso, a saúde complementar tenta suprir uma parte do SUS, mas isso é muito perverso e a gente tem que fazer cada vez mais discussões sobre isso, porque quando o mercado de saúde, o mercado como um todo entra em crise, por exemplo, na pandemia, as pessoas perdem emprego e junto perdem o plano de saúde, porque a maior parte dos planos de saúde são corporativos hoje. E aí a saúde suplementar infla a saúde pública com uma avalanche de pacientes novos, no momento onde a crise financeira também diminui o recurso em arrecadação que mantém a saúde pública. Isso tem um ciclo aí maléfico e eu acho que cada vez mais a gente tem que discutir inovação
para que a gente faça muito mais com muito menos recurso, mas com uma efetividade cada vez maior. Bom, gente, era tudo isso que eu queria falar hoje. E realmente nessa aula eu quero ouvir vocês um pouco aí sobre o que vocês acham de inovação e por favor, tragam perguntas, porque é muito difícil falar de inovação e eu só falar. Eu preciso que vocês hoje realmente debatam aí um pouquinho. Vou descompartilhar aqui a tela, estão aqui meus contatos. Ah, só um segundinho. Voltei aqui. Nossa, mas eu comecei a dar aula e comecei a passar, só tinham 12 pessoas. Se a gente conseguiu dobrar o número de pessoas, que fantástico. Léo, já entrou, saiu, rodou aqui. O pessoal eles vão chegando aqui, tem um público que é rotativo aqui, Vinícius. Cara, deixa eu começar aqui fazendo já as considerações e perguntas, e a gente vai abrindo para o pessoal também, tá? Aqui, Vinícius, acho que você trouxe, cara, pô, fantástico inovação, e acho que uma parte muito importante que você traz é sobre a preocupação com o custo, e principalmente o custo para a saúde, e acho que você trouxe exemplos importantes que esse custo cada vez aumenta mais, e cada vez mais a gente vai ter mais pessoas dentro do sistema para a gente pegar e cuidar, e com recurso financeiro limitado. Por causa exatamente disso que você trouxe, né, cara? Existem doenças que antes não eram tratadas e passaram a ser, né? Existem tratamentos ali que eram paliativos e hoje o cara tem uma sobrevida de 10 anos, né? Eu tava um tempo lá na oncologia, o exemplo que você usou, eu uso para câncer de pulmão, né, cara? Há 10 anos atrás, o cara que tinha câncer de pulmão, o cara ia sobreviver 8 meses, né? Hoje o cara tem uma sobrevida de 10 anos tomando medicação, tratando, e tem cara já com 10 anos de sobrevida aí, e ele tem que continuar tomando algumas medicações e acompanhamento, e esse custo sobe. E aí, cara, aqui a minha provocação, a minha pergunta, eu estou em oftalmologia agora, a gente tem ali, a gente sabe, cara, que 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitáveis se você tivesse feito um diagnóstico precoce, né? E a gente, sempre quando a gente fala de saúde, cara, e principalmente eu, você, o meio que a gente está aqui, a gente sempre está falando da parte hospitalar e da parte que o cara já chega para a gente estrupiado, né? Muitas vezes, e a gente foca muito, pô, nessa inovação, tal, 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 mas a gente não trabalha fortemente ainda, cara, assim, com prevenção, atenção primária, esse cuidado para evitar que esses pacientes agravem, né? Com esse diagnóstico precoce, com essa prevenção, tal. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que você acredita, se tem que ter nessa área investimentos, inovação, tecnologia, se você sabe algum case importante, se vocês inova, olham para esse lado, né, cara? Pô, assim, eu fui no, no congresso há uns 3 anos atrás, e o que os caras passaram lá, cara? Que no futuro o ideal seria que os hospitais fossem apenas para pacientes gravíssimos, cara. Gravíssimos, em último caso, que você tivesse que cuidar desses caras ou em casa, ou ambulatorialmente, ou na atenção primária, né? Pô, hoje a gente pede comida em casa, o Uber busca a gente em casa, a gente paga as contas em casa, mas a gente não é tratado em casa. Começou agora a fazer a teleconsulta por causa da pandemia, mas a gente sempre teve que sair de casa para ser cuidado. A gente não é monitorado dentro de casa, né? A gente só é monitorado quando a gente está dentro desse sistema de saúde. Então, era comentar um pouco, cara, eu fiz um contexto aí, mas era comentar um pouco o que você acha dessa parte de inovar na atenção primária, e na prevenção, cara. É assim, Richard, o que eu acho. Acho que cada vez mais a gente vai ter acesso a. Bom, deixa eu colocar um ponto antes, né? Para quem não sabe, o Brasil tem 2 celulares para cada habitante, em média. O que é uma média bastante importante num país subdesenvolvido. E cada vez mais a gente vai ter a oportunidade de fazer esses diagnósticos em casa, seja por teleconsulta, seja por aplicativos. Por exemplo, hoje você consegue fazer glicemia transdérmica de tempo prolongado ligado a um aplicativo do celular. Você consegue monitorar, por exemplo, se você tem uma arritmia, não uma arritmia
por exemplo, um infarto, mas você tem uma FA no seu relógio de pulso. Cada vez mais isso vai estar presente e as tecnologias estão andando, né, para que isso ocorra. Então, eu acredito que em bem pouco tempo isso que você está falando de atenção primária vai acontecer. O problema é que a gente não tem uma estrutura ainda para isso, a gente não tem um arcabouço cultural para isso. E aí eu vou voltar ao modelo hospitalocêntrico que você citou, e como a gente lida com isso no Brasil, quando a gente fala de uma população latina carente de atenção. Para quem não sabe, o Brasil, no começo da pandemia, era o terceiro país do mundo em número de leitos de UTI a cada 1.000 habitantes. Perdia para a Alemanha e para o Japão, só. E a gente teve todo um movimento político para que fosse, e é político mesmo, para que fossem criados mais leitos de UTI. Tá bom, a minha pergunta é, todos nós aqui somos da área de saúde, um enfermeiro intensivista demora pelo menos 7 anos para ser formado. E um médico intensivista pelo menos 9. Tá, o que adianta eu abrir inúmeros leitos de UTI a mais? Para quem for lá ler o primeiro capítulo da MIB, da Associação Médica Brasileira de Terapia Intensiva, está escrito lá, pacientes muito leves ou pacientes muito graves não devem estar na UTI. Então, a gente tem que começar a mudar o nosso espectro latino-americano, mais latino, né, de querer a atenção a todo custo e sem programar a morte das pessoas, sem entender que a morte acontece, e sem entender que a prevenção é gigantesca. E eu não vou politizar aqui a pandemia, porque isso não faz parte da aula e nem faz parte do meu feito, né? Quem está certo, quem está errado. Mas a gente não consegue entender coisas básicas, e aí a gente andar para este caminho requer uma mudança cultural, primeiro. As tecnologias já existem para que a gente faça isso, né? A gente não tem grandes problemas. Eu vou trazer, eu falei de politizar a pandemia porque eu vou trazer um fato da pandemia, né? A gente estava reclamando no Brasil que a gente não tinha vacinação num determinado X período lá do governo anterior. E se a gente pegasse os dados mundiais de vacinação, a Itália foi o primeiro país ocidental a ser o berço da pandemia, o norte da Itália. Foi lá que tudo começou para o Ocidente. Enquanto o Brasil já tinha 25% de pessoas com 2 doses de vacina, a Itália tinha 2%. A gente vai falar que a gente não tem tecnologia e nenhuma rede capilarizada para atenção primária e para... Não é verdade. Por outro lado, Richard, a gente fala, vou falar dos hospitais da Inova agora. O Hospital Regional de São José atinge aí, eu acho que quase 47 municípios, se eu não estiver enganado, eu não lembro bem o número, mas é um número enorme aí de municípios. E aí, olha como a atenção primária era ruim. Você vai lá, faz uma tomografia no hospital, daí você vai com uma ambulância, você sai lá da sua cidade, sei lá, Roseira, vai até São José, faz uma tomografia. Daí você volta de ambulância para Roseira, daí você espera 5 ou 6 dias, você vai de ambulância até o hospital de novo, pega o seu laudo e sua tomografia, aí você volta para Roseira, aí você faz a consulta com o seu médico, que se tiver alguma dúvida, vai ter que pegar você de ambulância de novo, levar lá no hospital e voltar. Olha o gasto de saúde e veja se isso é viável, tanto economicamente quanto logisticamente. Implantamos o hospital regional lá, a gente teve de brigar com as prefeituras para que tivesse um computador com internet, para que as pessoas pudessem pegar os exames e os laudos sem sair da sua cidade. E que o médico tivesse uma interação com a equipe de radiologia do hospital. Então, são coisas muito básicas que a gente não consegue fazer. Por outro lado, com aplicativos de celular que hoje estão sendo desenvolvidos, esse cara talvez não precisasse estar nem na UBS, ele conseguisse fazer as coisas da casa dele e tirar uma dúvida por teleconsulta. Mas isso ainda depende de cultura, as pessoas ainda não estão acostumadas com isso. As próprias barreiras regulatórias são ruins, né? Porque... Eu ia falar isso, né? Barreira regulatória, cara, né? A gente não conseguiria viabilizar isso, né, hoje. Ainda é muito difícil, porque para você fazer uma teleconsulta, o próprio CRM, a própria legislação do Ministério da Saúde ainda impede alguns tipos de teleconsulta. Tem coisas que, infelizmente, são exame físico dependentes, né? Então, você vai ter que ir até lá de qualquer jeito. Mas a gente conseguiria tirar uma fila enorme de
coisas que são consultas de rotina. Por exemplo, você não precisa, a cada 3 meses, olhar um paciente diabético e olhar a glicemia dele na cara dele para fazer um ajuste de medicação. Você consegue ver um exame, colher a história e fazer algum tipo de ajuste. Então, acho que isso vai caminhar, mas ainda a gente vai ter um tempo grande aí de adaptação cultural e de legislação. Ó, o Jalson entrou aqui, Vinícius. O Jalson era nosso gerente de TI e cuida da parte de TI do nosso aplicativo aqui também. O Jalson, cara, ele foi. Tem 1 ou 2 anos, Jalson? Foi 2022, 2 anos. 2 anos atrás, ele foi para Israel fazer um curso sobre inovação lá. E aí olhou bastante coisa de saúde, Jalson. Se quiser comentar alguma coisa que o pessoal está olhando fora, e assim, principalmente nessa parte que eu estava pegando e provocando o Vinícius aqui, que é de atenção primária, cara, assim, de prevenção, e acho que até o Vinícius trouxe alguns exemplos aqui de aplicativos que o cara pode, do celular dele, olhar e ter né, algumas coisas ali, mas comenta um pouco, eu vou deixar com você, João. Beleza. Bom, o curso foi um curso internacional da Innovation Experience, né? Ele durou 5 meses de aulas, as aulas eram sábados e domingos, e depois o encerramento foi 15 dias visitando empresas de tecnologia em Israel. Como a divisão era de healthcare, a gente visitou empresas voltadas para a saúde, né? Então, hospitais e todos esses modelos de negócio que a gente conhece aqui um pouco diferente, né? Inovação em Israel é um negócio muito intrínseco em todo mundo, né? E o ponto que o Vinícius citou agora é interessante, né? Essa questão de a necessidade da presença para medição de um sinal vital, por exemplo, né? Eu visitei uma empresa lá, que é uma empresa de renome nacional, na verdade é a líder desse segmento, que é a Binar. Eles têm um aplicativo que faz a medição total de sinais vitais, vamos dizer assim, somente com a câmera, né? E o processamento dessa informação ela é toda na nuvem, não é nada local, então um celular, por mais simples que seja, ele conseguiria executar essa leitura. A leitura é baseada em vetores de imagem diretamente dentro de um banco de dados bem grande que eles têm lá, já com vários testes, aplicações inclusive em hospitais também, já em Israel, seguindo esse mesmo modelo. Você chega no pronto-socorro, tira sua senha e já faz a leitura do seu sinal vital no próprio totem, né? Então é uma dinâmica um pouquinho diferente, né, do que a gente vê no dia a dia aqui. Uma ferramenta que lá atrás, o Richard, na época de gente tentei viabilizar para a gente dentro da nossa infraestrutura, mas a dolarização ainda impactava, né, um pouco para a gente, né, esse 5-1 aí da nossa moeda às vezes inviabiliza algumas tecnologias chegarem de forma mais simples para todo mundo. Mas são tecnologias que já existem hoje, né, são utilizadas. Até tinha um usuário de teste ainda da Binar, mas ele venceu. Mas assim, Vinícius, surreal, surreal, surreal. Comenta um pouco, Jals, como era feito esse exame, né? Você ficava olhando ali um Só tempo olhando. e o que ele dava, né? Você só ficava olhando ali para a câmera e através de algumas expressões faciais, íris, alguma coisa, ele ia lendo e ele te dava já todo esses sinais, sintomas e outros parâmetros também, inclusive, né, Jalson? Dá parâmetros Então, de estresse. Sim, Vinícius. O problema de se trazer isso para o Brasil é que vou te dar o exemplo dos robôs lá que eu estava falando. Cara, para você conseguir que alguém aprove isso, que a tecnologia vai fazer a leitura de todos os sinais vitais para uma leitura facial e todo o resto e tal, você vai demorar tanto tempo que essa tecnologia vai ser obsoleta já. Tipo, verdade, cara. Mas olha só, né, Vinícius? Olha, cara, a hora que você pegou a senha, o totem já tá olhando o seu rosto e já dá o sinal vital, cara. E além do sinal, Olha a agilidade, cara. além do sinal vital, a triagem de prioridade básica já é feita, né, a partir desse sinal vital. Lá, tá, pessoal? Tô falando lá, o modelo lá de Israel. Richard, mas eu vou te dar um exemplo real também, olha só. A gente colocou uma integração de Vou falar de novo. Quem quiser um dia visitar os hospitais da Inova, por favor, entre em contato. A gente viabiliza lá, a gente marca um café e vai lá ver. Mas, de toda forma, eu só vou te dar um exemplo.
a gente automatizou, sabe aquela lousa que fica no corredor com o paciente, se ele está de jejum, se escala de Braden, todo o resto aí que vocês conhecem melhor do que eu? Beleza. A gente automatizou isso saindo direto do prontuário eletrônico. Tem uma integração que faz ninguém precisa imputar dado nenhum, uma IA lê o prontuário eletrônico e coloca todas essas coisas numa lousa digital. Beleza? A gente consegue subutilizar isso porque as pessoas não estão desligam os alarmes ou desligam a televisão, cara. E a gente não está falando de um processo regulatório, a gente está falando de pessoas que trabalham na saúde, mas que não querem se incomodar ou não querem aderir a tecnologias novas. Então, assim... Não é cultural, né? Eu só vou trazer de novo à luz da razão ali o que o Richard perguntou da atenção primária. Eu acho que tem jeitos mais fáceis de fazer atenção primária. Vou dar um spoiler aí do meu trabalho lá do MIT. Para garantir o uso de medicamento pelo paciente que está sendo atendido pelo sistema de saúde, quando você entrega um medicamento para ele, é para garantir isso e a logística reversa de devolução do lixo que ele cria na casa dele. Cara, tem lugares que já conseguem fazer isso de uma forma primária, aí seria uma inovação que a gente está pegando que não é radical, mas, de toda forma, para implantar isso no Brasil, o nível de economia que você teria seria gigantesco, mas o nível de barreira regulatória é 3 vezes maior. Então, inovar no Brasil é muito difícil, muito difícil. O sistema não quer que você inove. Eu ouvi, e aí eu vou me reservar o direito de não contar de quem, porque aí estaria um problema de imagem para quem me falou isso. Mas eu estava discutindo com uma pessoa sobre por que o sistema de parceria público-privada não é aplicado em larga escala e de um modo mais rápido no Brasil como todo, uma vez que a gente mostra eficiência. E a resposta foi justamente porque você mostra eficiência. Quando você estiver controlando perdas e custos, pode ser que a gente tenha um problema. Só para vocês ficarem abismados, a maior parte dos hospitais públicos não medem as perdas de medicação em cadeia logística deles. Não medem. E aí você fala, pô, mas como é que o cara faz gestão? Ele não faz gestão. E por que ele não mede? Porque quando ele começar a medir que tem uma perda de 60 mil reais por mês aí em validade, por exemplo, dentro de um sistema logístico qualquer, isso vai diretamente pela lei anticorrupção para o CPF da pessoa que é o gestor público. Se ele não mede, ele não pode ser punido. E veja, é a coisa mais tapada que alguém pode pensar na vida. Porque como é que a pessoa tolhe a oportunidade de crescimento em indicadores e de desenvolvimento e melhorias? Porque a gente sabe que a gente tem melhorias a partir de erros e de não conformidades. O cara não vai fazer nunca uma melhoria ou uma inovação porque ele vai ser punido no CPF. Então, mais fácil não gerir, né? Exatamente, é mais fácil não fazer gestão. Então, assim, se a gente está num passo tão banal desse ainda, pensar em tecnologia e inovação para a atenção primária, que era a provocação do Richard, é o desejo de todos, mas ainda é uma utopia por contas regulatórias. Olha para você ver um Richard, ponto. Peraí, eu já vou falar um negócio. Sim, Richard, pensa só nessa inovação. Ó, vamos fazer uma provocação. Os caras colocaram um ponto eletrônico que você vai lá e põe o dedo para garantir que o profissional está lá, com biometria. Aí o brasileiro foi lá e fez 50 dedos de silicone e tem 50 dedos que não... É inovação, cara. É inovação. Não, o Brasil assim, trabalha com inovação brasileiro... todo dia. O problema é para quê? É o foco. É para onde que ele vai usar, né? Cara, por que eu tô te falando isso até da atenção primária e dessa parte de inovação? Recentemente eu estava administrando um hospital em Uberlândia, cara. E aí, no ano passado, entre abril e maio, a gente teve uma crise de dengue enorme lá, maior do que esse ano ainda aqui. E teve ali na região inteira, Triângulo Mineiro, e esse hospital nosso também era referência para 37 cidades ali. E, cara, assim, foi tão grave que faltou soro, cara, de tanta hidratação que tinha que fazer. A gente teve que colocar paciente no banheiro. Cara, assim, imagina o caos, tá?
E aí, assim, tipo, nosso hospital que tinha 6 mil atendimentos, teve 15 mil atendimentos aquele mês no pronto-socorro. E a gente olhando esses caras. E assim, cara, imagina que chegou um paciente lá, 55 anos, obeso, cardiopata, fumante, alcoólatra, mas chegou com febre, com dengue. Eu trato a dengue desse cara e dou tchau pra ele. E não faço mais nada, cara. Eu não faço mais nada. Eu não pego esse cara para cuidar dele. E, putz, o cara foi dentro de casa, né? E eu liberei, eu não olho. Eu falei, pô, a gente não cuida dos caras, cara. Assim, a gente não cuida do cara de. Assim, esse paciente ele vai voltar para cá infartado, cara. Ele vai voltar Sim. infartado. E assim, eu tô deixando o cara embora. Ô, Richard, assim, ó, eu tenho uma visão ainda, talvez mais pragmática disso que você está falando, porque eu acho que a gente tem que. Eu vou falar algumas coisas que fogem um pouco da inovação, mas é uma inovação de pensamento, tá? O problema do brasileiro é que ele não quer a integralidade da responsabilidade dele consigo próprio, em várias áreas, mas vamos falar só da saúde, tá bom? O que acontece na Inglaterra? Eu não sei se o Gelson já viu outros sistemas de saúde ou alguém aí já viu. O que acontece na Inglaterra com um etilista crônico que faz um transplante hepático? O primeiro transplante hepático ele é assumido pelo governo para a sobrevida dele. Ele faz todo um tratamento pré e pós transplante com um custo elevadíssimo. O segundo transplante ele não tem pelo governo se ele continuar bebendo. Aqui a gente não transfere a integralidade da responsabilidade para as pessoas para que elas na atenção primária também deem o devido valor. Basta você ver uma horda de pessoas aí que por olhar o Instagram ou olhar o Facebook resolveram não se vacinar para alguma coisa. E aí a gente voltou a ter doenças como sarampo, como um monte de outras coisas sem nenhuma perspectiva científica. Posso dar outros exemplos da atenção primária. Vamos falar de câncer de próstata. A nossa cultura impõe à mulher e ao ginecologista a partir da puberdade, com exames clínicos e físico delicados, mais rotineiros. E o homem continua não procurando um urologista para ver o câncer de próstata dele, que é só o câncer que mais mata homem no Brasil hoje. Cara, como é que a gente pode pensar em atenção primária se a gente não mudar a cultura, né? A inovação tem que estar focada em primeiro mudar a cultura dessas pessoas. É. Mas aí, Vinícius, eu acho que nessa linha, quando a gente fala de inovação, e você usou o câncer de próstata de exemplo aí, cara, assim, eu sempre uso esse exemplo quando a gente fala da cirurgia robótica para próstata. 80% chance menos do cara ficar incontinente, diminui a chance do cara ficar impotente, menos tempo de internação e as operadoras, planos e tal, não remuneram melhor por isso. Aliás, não querem nem remunerar, porque, né, a pinça não está no rol, tem que pagar fora, não incentivam o procedimento, sendo que tem um desfecho muito melhor. Então, assim, eu acho que o modelo não incentiva isso, né, cara? Então, vamos colocar de novo. Vou colocar um caso de inovação. Eu não sei nem se tem uma pessoa aqui ainda chamada. Você lembra da Simone Gondos? Lembro. Eu acho que ela está por aí. Está aí, Simone? Não, não está. Acho que ela saiu já. Mas eu vou dar um exemplo. É que eu Saiu. ia usar o exemplo. Eu ia usar um exemplo de operadora. Mas eu vou usar ainda, mesmo quando ela não está aí. Quando eu estava lá na Sul América, Richard, eu fiz uma proposta para gestão da Sul América. Quando você coloca uma prótese de quadril com. Eu acho que eu já usei esse exemplo. Quando você coloca uma prótese de quadril com navegação, você aumenta mais ou menos 50% da vida útil da prótese, tá bom? Então pensa que um cara com 50 anos, que é a média das pessoas que quebram o colo do fêmur, caiu, quebrou o colo do fêmur, colocou uma prótese e a prótese dura 25 anos. Se você aumenta em 50%, em vez de você operar esse cara de novo com 75 anos, a gente está falando de amostra populacional, você vai operar esse cara com 82, mais ou menos, tá bom? Tá bom.
o custo da navegação aumentava em 10% o custo do procedimento na época. Só que a REOP de um cara com 75 anos é infinitamente mais cara, trazido a valor presente, do que a navegação. E aí, se a prótese do cara fosse para 82 anos, o tempo de vida média do brasileiro é 78. Provavelmente a gente teria muito menos REOP com um custo muito menor daqui 35 anos. Quando eu levei esse case, esse modelo para a Sul-América, a resposta que eu tive foi: prova para mim que esse cara continuará na Sul-América até os 82 anos. Talvez tenha sido um pouco de ingenuidade minha no modelo financeiro do projeto. Mas, como sistema universal de saúde, pensando no sistema como um todo, era um ganho enorme para o sistema. Sim. Não importa se ele vai estar na Sul-América, para o sistema era melhor. Porque o cara da 1000 também podia estar na Sul-América em vez de estar na 1000, e se todo mundo fizesse, era um ganha-ganha. Mas a gente ainda não tem um sistema que tenha remuneração por performance, por diminuição de comorbidade e todo o resto. Então, isso ainda é muito difícil. Isso se reflete na atenção primária. Um plano de saúde, falando de plano de saúde, que pense em atenção primária e não em atenção secundária ou terciária, é a... Esqueci o nome, peraí que eu vou lembrar o nome deles. Aquele que é de velhinho. Prevent. A Prevent investe muito em atenção pré-hospitalar, mas se você for no hospital da Prevent Senior propriamente dito, você vai ver que o índice de resolutividade deles em internações de alta complexidade é bem menor. Mas porque eles querem que os velhinhos tenham uma longevidade e uma sobrevida sem a internação. Então, vamos fazer atenção primária. Os outros planos de saúde não têm essa visão ainda. Então, você sabe que tem um case interessante da Prevent Senior, quando eu estava na oncologia acompanhando, que eles começaram a rastrear todas as mulheres para suspeita de câncer de mama. Tinha uma faixa etária, pediam radiografia todas, para um percentual ultrassom, para um percentual mamografia, ia fazendo tal, e ali tal. E aí, cara, no primeiro ano que rodou isso, pegou várias mulheres com câncer já com estadiamento 4. 4, 3 tal. Começou a fazer isso todo ano, cara. No terceiro ano, não tinha mais nenhuma mulher com estadiamento 3 ou 4. Pegava toda no 1 ou no 2. Ou seja, você conseguia pegar e tratar o cara antes, ela antes, com custo menor e com uma taxa muito maior de cura e de sobrevivência. Cara, os caras fizeram isso e funcionou bem. então, essa é a saída, né? Só que para você motivar todo mundo nisso, você precisa ter uma mudança cultural. Não só da pessoa que está na ponta e tem que procurar atenção primária, porque o brasileiro também parece aquele cara que deve ir no banco, né, Richard? Assim, eu não vou no médico para não saber que eu estou doente. Eu nem olho minha conta bancária para não ver se está no vermelho. Então, assim, esse é o problema, né? A gente não tem integralidade aí do pensamento. Mas Cara, eu acho que tem também aqui. Vamos ler o chat aqui depois, mas fala aí. eu vou falar a última coisa, então, sobre isso. A gente precisa mudar também a cabeça dos sponsors em saúde. Quanto mais a gente também, como sponsors de saúde, como o C-Level e todo o resto, a gente que tiver a vontade de promover a atenção primária, a gente vai conseguir. Só vou te dar um exemplo, tá bom? O Hospital da Mulher, aqui de São Paulo, atende no ambulatório 15 mil consultas mês, cara. 15 mil consultas mês. É mais do que o maior AME da cidade de São Paulo. E aí, você vai falar o quê? Que não tem atenção primária? Tem, mas precisa mudar a cabeça das pessoas para que isso aconteça mais. Mas tudo bem, vamos lá. Mas então, mas acho que então eu só vou pegar e reforçar. Atenção primária integral e linha de cuidado. A hora que essa mulher entrar dentro dos temas, tem que fazer a linha de cuidado e garantia, né, cara? Então, mas lá tem, né? No Hospital da Mulher, ela entra, faz. É o conceito de um stop shop. Ela vai, faz a consulta. Se já tiver identificado na consulta alguma coisa, ela já vai para o outro lado. Ela já faz a mamografia. Se na mamografia ou no ultrassom de mama já for identificado alguma coisa, ela já faz uma tomossíntese
e se precisar, ela já faz uma biópsia guiada. E ela sai de lá com o procedimento dela agendado para o próprio hospital. Aqui depois, assim, ó, eu acho que se a gente for ficar falando aqui, cara, você já ia ficar falando umas 3 horas, né? A gente teve um case que a gente montou aqui em Ceilândia, chamava Rede Previne, cara. Mas depois eu conto o case aí, que acho que vamos tentar ler aqui os negócios. Mas era para a gente tentar fazer esse diagnóstico precoce e tentar encurtar o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, né? Mas assim, as operadoras não toparam entrar junto lá na época. Ó, aqui a Grazi falou a hora que a gente estava falando sobre o totem, ela falou, pensou já a gente ter lá no totem uma classificação de risco? Grazi, nesse modelo de Israel já tem. O totem, a hora que você tira a senha, ele já pega seus sinais vitais e já dá uma pré-classificação de risco ali, já faz. Aqui, o que o Rodrigo colocou? É, Vinícius, você comentou sobre a questão de quando uma empresa precisa reduzir custo, a primeira linha que é cortada é a inovação. E também foi explicado que a inovação obrigatoriamente gera retorno financeiro. Ela não gera obrigatoriamente, ela deveria gerar, mas tem casos que você faz e que ele não funciona, né? Os testes e tal. Aqui, muitas vezes você está tentando implantar algum modelo que existe um risco dele não funcionar ou não dar certo. Então, assim, do seu ponto de vista, falta atenção das empresas de saúde no tocante de desenvolvimento de ambientes dedicados à inovação? Acredita que prêmios financeiros para ideais que sustentem a inovação seria um caminho para provocar os colaboradores, tendo em vista que a empresa vai lucrar com a inovação em questão? Bom, eu acho as duas coisas. Sim, eu acho que falta o fomento nas grandes empresas de saúde sobre inovação, embora existam núcleos de inovação dentro de um monte de lugares, por exemplo, a própria Sul América inovou com um pacote, uma determinada época, visando o custo. Conta fechada, diária global, a gente pode falar um monte de coisa de faturamento, a gente pode falar um monte de coisa de assistência, mas, de toda forma, falta o fomento da inovação com visão global da assistência à saúde. Ninguém está preocupado em tornar o sistema ainda mais, tornar o sistema, não ainda mais, mas tornar o sistema sustentável. O sistema de saúde não é sustentável neste momento no modelo que nós temos. E aí eu acho que a gente pode ter várias premiações, Rodrigo, desde realmente uma recompensa financeira, tem empresas que trabalham como funcionário do mês, tem empresas que premiam os funcionários, mas o caminho é que a empresa tivesse um núcleo de inovação propriamente dito, porque é muito tácito a gente jogar uma campanha. Hoje mesmo, no Hospital Regional de São José, me chamaram para degustar uns bolinhos lá, uns croquetes, só que era uma inovação de como usar coisas criativas na cozinha. Tá bom, coisa legal, tal. Tiveram 2 cozinheiras que bolaram lá 6 bolinhas diferentes, beleza. Tá bom, mas o que isso muda e traz impacto para a rede como um todo? Como isso vai mudar o sistema de saúde? Pô, legal, uma campanha legal, mas se tivesse um núcleo de inovação na empresa, pensando em como diminuir desperdício e aumentar aí a eficiência nutricional dos pacientes, distribuição e todo o resto, talvez fosse melhor do que a gente ficar... não que não tenha o seu valor, hein? Tô deixando bem claro que eu acho que tem o seu valor. Mas como o sistema de saúde é muito incipiente isso. Gente, pessoal, vamos lá. Vocês querem trazer algum case, alguma pergunta? Onde vocês trabalham, tiveram alguma inovação? Tem inovação? Diga, Cris. Duas coisas. Eu acho que eu entendi o ponto do Rodrigo aí, onde ele coloca que para colocar os colaboradores para poder fazer, porque eu acho que quem coloca a mão na massa muitas vezes tem uma ideia de, pô, isso aqui podia ser mais fácil, isso aqui podia ser melhor. O brasileiro tem muito disso de inovar com a preguiça, né? Ah, não, eu tenho preguiça de fazer isso aqui, então eu vou inventar uma forma que eu vou fazer de uma forma mais rápida, mais prática. Eu acho que talvez a ideia seja essa, não que ter um setor específico para isso, para coletar essas ideias e trabalhar elas de uma forma melhor, porque às vezes chega muito crua, mas eu acho que era mais ou menos essa a ideia dele. E outra coisa, eu acho que, não sei se existe aqui no Brasil alguma empresa já que tem essa disponibilidade de pegar essas ideias. Ah, eu tenho uma ideia referente à saúde, à recepção,
a dispensação de medicamento, alguma coisa do tipo, ou não só para a saúde, para qualquer outra inovação, outra ideia que possa gerar essa dispersar, esse evoluir, né? Eu não sei se hoje tem no Brasil, se você conhece alguma, que pode estar captando essas ideias para poder trabalhar ela, ajudar você a evoluir. Quer responder, Ah, Vinícius? Eu conheço algumas, mas quer responder? eu conheço algumas também, mas assim, vou falar de novo, Cristiano. Eu acho que, primeiro, que isso vai de encontro ao que eu falei na aula, né? As dificuldades são o que causam inovação. Ninguém inova porque está numa zona de conforto, está tudo certo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim, o brasileiro também vai atrás, entre aspas, da preguiça para fazer algumas inovações. Mas, de uma forma muito, muito, muito sincera, as empresas sim fomentam isso e colocam para que os colaboradores façam. O que eu quis dizer com inovação mesmo, Cristiano, eu vou reforçar e depois eu deixo o Richard completar, é que núcleos de inovação estruturados nas empresas hoje ainda não existem nas empresas de saúde do Brasil. E isso, de uma forma, torna a inovação de uma forma tácita. Quem está afim de inovar, beleza, vai lá, um funcionário vai achar alguma saída. O próprio exemplo que eu dei do Hospital da Redditor, que mudou o sistema de abertura de ficha, foi baseado numa dificuldade ou numa preguiça boa, vamos dizer assim. Tá bom, mas existe um núcleo de inovação? E aí eu vou te responder uma. A Redditor tinha um núcleo de inovação. Chamava um núcleo que se chamava Oportunidade de Receita. O Richard deve lembrar disso. Tinha um amigão nosso que tocava isso aí. E eu vou deixar aqui uma homenagem para ele, porque ele não está mais entre nós, né? Infelizmente. Mas era um cara que era sensacional em achar oportunidades de receita. E ele inovava como a gente vai fazer a cobrança, como a gente automatiza isso, como a gente garante o lançamento e todo o resto. Mas era a Redditor, e aí tinha um núcleo baseado, pensando em receita, basicamente, como inovar na melhora da cobrança da receita. Agora, inovar mesmo, e é isso que eu penso e que eu vou frisar, inovar mesmo como sistema de saúde, como a gente vai tornar tudo isso sustentável, como a gente vai deixar o acesso melhor. O que o Richard falou do robô para cirurgia de próstata é uma verdade. A gente tem um negócio que devolve o homem a parte laboral dele, devolve o cara à sociedade com um monte de comorbidades a menos. Um método fantástico e a gente não usa, e é uma inovação gigantesca, e a gente não usa porque tem uma barreira financeira e regulatória. Então, como conceito, eu ainda acho muito incipiente. A gente só ter pessoas que estão ali para fazer, para inovar para o próprio bem, ou para o... Acho muito pouco. Vou deixar o Richard falar um pouquinho. Não sei se eu respondi a Aqui, sua pergunta. Cris, acho que sobre se existe hoje, cara, existe dentro de algumas empresas cubos de inovação focado em saúde, cara. Então, por exemplo, o Einstein tem um. O Einstein apoia projetos e desenvolvem para inovação. O HC em São Paulo tem também um cubo fantástico que faz. Em Santa Catarina tem um que chama Ágora. Os caras fizeram tipo uma cidade muito baseada lá no conceito do Vale do Silício para desenvolver tecnologia e tem um polo só de saúde. Então, eles têm outras coisas, mas tem uma parte que é só para saúde nessa cidade Ágora aí que eles criaram, tal. E, cara, e tem vários fundos de investimento aí que só apostam em startup, cara. E muito no segmento de saúde específico. Mas é que esse negócio, Cris, assim, o que a gente tem que ter em mente aqui, todo mundo tem um monte de ideia brilhante. Todo mundo vai ter um monte de ideia brilhante aqui. O duro é você colocar ela em prática, ela funcionar, e você conseguir pegar e viabilizar isso, né? Porque não é só apoio financeiro também, não. Ajuda muito, mas às vezes, cara, pode pôr o dinheiro que for, você só vai pegar e queimar dinheiro. Se não tiver bem estruturado, se não for bem planejado, não vinga. Ô, Cris, e assim, eu vou colocar vou pegar aí e dar uma dosezinha de agulhada em todo mundo que está aqui.
E tem outra coisa, independente do dinheiro ser público, e por isso que eu falei que a inovação tem que gerar um boleto que viabilize isso, ninguém vai desenvolver nada e colocar lá se não tiver um retorno financeiro. Não existe essa possibilidade. O mundo não Ou pelo é menos uma altruísta. expectativa grande para o cara apostar, né, Vinícius? Sim. Não, e veja, eu deixei bem claro lá também que a expectativa pode ser grande e dar em água. Na verdade, menos que 10% das A ideias maioria brilhantes, dá em água. menos que 10% das ideias brilhantes viram inovação, porque inovação tem que gerar receita. O conceito de inovação é gerar receita e se sustentar. Agora, em saúde é muito difícil você fazer ter um plano de inovação de um cubo aí que o Richard está falando, você ter certeza que isso vai virar receita. E segundo, que isso vai mudar e ter uma perspectiva de mudança de sociedade com receita. É muito difícil achar esse ovo de Colombo, cara. É um garimpo, né? É um garimpo. É um garimpo, exatamente, Gelson. Eu Se passei você achar por... alguma conta, eu invisto em você. Fique em paz, Cristiano. Tá. Eu passei em uma empresa aí que tinha uma ideia que eu achei muito interessante, muito diferente, e que era de você já fazer um cadastro no hospital antes de sair de casa, e você já via na fila, no celular mesmo, a ideia de que quando que você vai chegar para ter o seu atendimento. Assim, isso otimiza muito o seu tempo. E hoje o que a gente tem mais precioso é o tempo. Então você sabe, tá, 30 minutos mais ou menos vai ser meu atendimento, eu consigo me deslocar em 20 minutos, daqui 10 minutinhos eu tô saindo daqui. Eu achava aquela ideia muito, muito, muito interessante. Lógico, ainda tinha muita coisa para ser trabalhada, mas algo que, poxa, gigantesco. Cristiano, mas veja o outro lado. Será que não seria melhor a ideia que o Richard falou? E se você não precisasse sair com 20 minutos antes e fosse atendido na sua casa em 30 minutos? Atendimentos, então, assim, lógico, de não necessidade de colocar, melhor ainda. A gente tem que caminhar isso, mas eu vou te dar um dado alarmante, tá bom? Alarmante. Você sabe qual é? Olha, hoje, os hospitais públicos da Inova, o cara consegue fazer o agendamento dele via CROSS, que é o Sistema de Regulação do Estado. Ele chega lá, ele já tem toda a integração num totem, ele tira uma etiqueta, entra e consegue abrir a ficha, tá bom? Tranquilo. Sistema público de saúde. Com uma integração com o sistema de regulação do Estado. Então, isso é factível. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o no-show de pessoas que fazem isso? Você tem ideia? 20%. A gente joga 20% da capacidade de atendimento de um hospital público no lixo. Agora, quer saber por quê? Porque as pessoas não têm condições de chegar no hospital financeiras. Então, quando eu estou falando... eu vim do mercado privado, eu não tinha ideia disso que a gente está falando há 6 anos atrás. Quando eu comecei a vivenciar isso, teoria de fila, então, de recepção de hospital público, esquece. O cara vai para o ambulatório, ele traz um ônibus com 30 pacientes, solta todo mundo na frente. Então, assim, a fila naquele momento, a abertura de ficha vai para 5 horas, porque fica 30 pessoas lá na fila, e no minuto seguinte é 0, porque não tem ninguém lá, porque o ônibus já foi embora. Então, são realidades do Brasil que ainda tem que ser mudadas. O paciente do hospital público não vai embora se ele não almoçar, cara. Olha o custo que isso gera para o Estado. Porque enquanto ele está lá para almoçar, eu estou deixando de internar um outro paciente para fazer um procedimento. Então, a gente tem que lidar com coisas que vão muito além dessa inovação. E pior é que você não pode mandar o cara embora sem almoçar, né, Vinícius? Porque o cara precisa, né? Não, se você mandar o cara embora sem almoçar, ele vai ficar sem almoçar, velho. Cara, é isso, né? No operatório. Você sabe qual é o tempo de demora entre a alta médica e a alta hospitalar no hospital público? Cerca de 12 horas, porque o cara não tem como ir embora. Você está ocupando um leito lá que você poderia ter internado um cara e ter feito uma colicistectomia em 12 horas. Então, assim, isso é perverso. A gente tem que inovar nesse tipo de coisa. E aí, eu vou dar um dado para quem não sabe, eu não sei se o Gelson, quem já foi ver o sistema público americano, na classificação de risco, se chegar uma ficha... Quem foi que falou da classificação de risco no totem? A Graziella. Graziella, vou pedir para você abrir um pouco o seu microfone. O que acontece com a classificação de risco no Brasil de um paciente verde? Será que ela está aí ainda? Oi, boa noite.
Oi, Graziela, o que acontece com um cara que chega gripado no pronto-socorro, é classificado como verde no pronto-socorro comum no Brasil? Como é que fica essa história? Ele fica 240 minutos, né, aguardando para ser atendido. Você sabe como é que é nos Estados Unidos? Ah, Você vai embora para casa e problema seu. Na hora que tiver uma senha, eu te chamo e você volta. Demora 2 dias para você ser atendido nos Estados Unidos, um paciente verde. Porque e a gente reclama aqui. Por quê? Porque eles têm a visão que o hospital é para coisas graves, não é para você lá ver uma gripe. não estão Então não é atenção primária, errados, né? É um serviço Pronto-socorro não é social. atenção primária, né? Exatamente. Pronto-socorro não é atenção primária. Eu fui provocador, Graziela, desculpa pegar você aí, mas porque a gente tem uma visão no Brasil ainda hospitalocêntrica. O cara não tem que ir no pronto-socorro porque meu filho está com febre há 3 horas. A gente consegue resolver isso numa ligação telefônica. Mas Então, a telemedicina, a pandemia trouxe está entrando essa cultura nova, né? Porque antes o CFM era proibido, né? A telemedicina, né? E foi na pandemia que foi liberada, né? Por isso que eu estou falando que a gente tem impedimentos regulatórios que impedem inovações em saúde de uma forma muito drástica ainda no Brasil. Mas se a gente for não só isso também, né, Vinícius? Assim, muitas vezes o cara procura o pronto-socorro porque ele não tem perto dele, na mesma agilidade, tipo, o cara de plano de saúde mesmo, ele vai tentar marcar consulta com um dermato, para dali a 25 dias num bairro longe da casa dele. Cara, tem um pronto-socorro que ele chega lá e fala assim, doutor, tô com uma coceira aqui. Cara, ele vai para lá, velho. Ele vai para lá, velho. É lógico. É lógico. Não, mas assim, o que eu achei interessante essa questão do totem, que foi, acho que o Jaderson, não foi o Jaderson, eu me esqueci o nome do rapaz que falou que foi para, o Jason. Jalson, que assim, tu imagina, se ele vê já os sinais, né, e se os sintomas, no caso, tiver no touchscreen ali, e aí eles colocam, né, tipo, escreve ali, aí a inteligência artificial já faz tipo de uma prévia classificação, né, tipo, porque aqui em Santa Catarina agora o estado mudou, não é mais o Manchester, é um protocolo catarinense de classificação de risco, mas isso pode ser tudo programado dentro desse totem, né. Aí, tipo, tu já pensa quantos enfermeiros né? Tu já vai tirar da classificação e técnicos também, né? O Janderson, acho que tinha alguma pergunta também, Janderson? Você tinha levantado a mão aí. Boa noite e parabéns, doutor, pela palestra. Falando nessa parte de tecnologia, eu estava dando uma lida aqui na revista, uma revista que não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, que na China vai inaugurar o primeiro hospital do mundo com atendimento por robôs, né? Então, assim, eles falam que médico de inteligência artificial vão tratar mais de 10 mil pacientes, ou seja, 10 mil pacientes por dia. E aí vem a minha pergunta para o doutor. Será que aqui no Brasil, com a nossa cultura, isso seria viável? Janderson, eu vou te dar uma resposta que você vai achar que eu sou maluco, mas que não tem nada a ver, e vou explicar sobre a China, tá bom? Uhum. A gente construiu uma ferrovia no Brasil que passa 50, a rodovia de 1.000 quilômetros, que passa 50 quilômetros dentro de uma zona de reserva indígena. Demorou 20 anos a discussão no Supremo. 20 anos! Neste mesmo tempo, a China construiu 30 ferrovias. 30. E eu vou te falar por quê. Porque lá o cara está no meio da ferrovia, o governo chinês pega e fala assim, amiguinho, você vai mudar de casa. Ele fala, não vou. Não, você vai. Não vou. Então tá bom, o trem vai passar por cima de você. Aqui é uma ditadura, problema seu. É a mesma coisa do que vocês estão falando, que a gente está falando do robô na saúde. Lá o cara não tem opção. Não, eu não vou ser atendido pelo robô. Tá bom, então você morre, acabou. Seu ema, cada um com o seu problema. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é o que a gente prefere, segurança ou liberdade. A gente tem liberdade de escolha no Brasil, mas a gente não tem segurança. Vou dar um exemplo regulatório, que a Carla não conseguiu entrar no chat, mas mandou aqui. Trombose, TVP nos Estados Unidos, você anticoagula e trata em casa, com protocolo seguro e com APH próximo.
Aqui no Brasil você trata na UTI. Então, assim, a gente está disposto a abrir mão de algumas seguranças para a gente ter agilidade e ter tecnologia e inovação? Não sei. Simples assim. A gente não tem discussão de ergonomia e de trabalho na China. Eu abaixo e levanto, faço esforço repetitivo 50 milhões de vezes por dia na fábrica da Samsung. Sei lá, uma fábrica qualquer chinesa. Desculpa que mudou a tela aqui. O que está acontecendo? Desculpa, gente. Está com algum problema na minha tela. Mas, bom, tá bom. Problema seu, se vira e continua trabalhando. Não quero. Tá bom, sai você, sai o ping e entra o pong, velho. Aqui no Brasil, não. Eu tenho um problema de ergonomia. Tá bom, eu vou parar a fábrica, o sindicato vai vir. Não, tem leis assim. trabalhistas, né? Então, cara, é diferente. Lá na China, por exemplo, né, o cara vai fazer uma obra igual o Vinícius falou que tem que cortar uma selva aí para fazer, então manda lá os chineses para lá e, cara, manda 1.000 chineses para construir e os caras vão fazer turno de 12 horas. Então trabalha 12 horas, descansa 12. Vai passar 15 dias lá na selva. Os caras constroem um alojamento com 500 camas. Enquanto 500 caras estão trabalhando, os outros 500 usam e aí trocam. Os outros 500 à noite usam a mesma cama. Eles, tipo, eles não constroem porque o cara ou está trabalhando ou está na cama ali dormindo. Não tem alojamento, área de descanso, descompressão. Cara, é o número exato de cama o cara vai ter do tempo dele para descansar. Respondemos sua pergunta, Janos? Mas assim, cara, eu acho que aqui também tem muito ponto que o Vinícius trouxe das dificuldades e necessidades do cara ter que inovar e fazer rápido. Cara, a gente está falando de um país que tem mais de 1 bilhão da população e que, assim, né, cara, país também de tamanhos continentais ali e com uma dificuldade muito grande, né, e que os caras têm que fazer isso para sobreviver, cara, né, para sobreviver. A China não é autossuficiente em alimentação, Janderson. Eles têm que inovar um monte de outras coisas para ter dinheiro para comprar comida. O Gelson mandou no chat aí, Gelson. Eu estava procurando aqui, encontrei aqui, Richard, a imagem da usabilidade do Binar, que faz a medição, né, dos sinais vitais. Eu mandei o print aqui, um print que eu tinha do teste no usuário que eles me liberaram, usuário de teste. E cada Mas ele caixinha inchou dessas, seu rosto ali, Vinícius, mas ele inchou seu rosto na foto. E cada quadrinho desse você seleciona, você clicar nele, ele traz mais informações sobre a medição. Isso usando o próprio celular, né? Então, não tem que no celular, essa usabilidade da Binar também estava sendo muito útil para o Médicos Sem Fronteiras. Jansson, eu vou fazer uma pergunta, desculpa. Ali naquela foto, o Richard perguntou se encheu o seu rosto, mas ali também fazia cálculo de massa corpórea, IMC, essas coisas todas? Faz, tudo. E melhorou? De lá para cá? Cara, eu tive de lá para cá, eu vi a usabilidade um pouco, assim, ela é bem restrita no compartilhamento. Eu tenho contatos ainda lá da Binar, mas com certeza, porque 2 anos atrás o uso da inteligência artificial não estava tão forte igual está agora. Com certeza deve estar muito, mas bem mais evoluída essa ferramenta hoje, tá? Queria dar uma olhada nisso. Muito, muito, muito bom. Não, é animal, Vinícius, assim, Animal. Que não tá todos os parâmetros, ele traz outros parâmetros até. Traz mais parâmetros ali. Até 99 também, eu procurei aqui nos meus arquivos. E essa versão sua era a versão de teste, né, Jals? De teste. Não é a completa ainda. De teste, isso. Eu visitei a Binar lá em Israel. Cara, que top. Bom, pessoal, acho que vamos lá. Não, eu ia só falar se tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário. Já deu 8h40 também. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, senão o Vinícius encerra aqui. Amanhã a gente tem mais uma aula. Ô, Richard,
Diga. Deixa eu só comentar eu tenho uma irmã que mora fora do país e ela disse que tinha um colega dela que estava numa pesquisa 2 anos atrás para fazer tipo um óculos 3D, mas com visão de ressonância, sabe? Porque daí, tipo, o paciente vai no consultório no ortopedista e aí ele, tipo, colocava o óculos e já visualizava como se fosse uma imagem de ressonância que estava em teste. Legal, hein? Essa aí também é boa, hein? É tipo Agora o duro é que também uma visão de raio-x, né? Um Superman chega lá e é, escanear o é, cara, daqui a pouco. é o Então, futuro. beleza, era só para compartilhar mesmo. Tá bom. Mais alguma pergunta? Acho Acho que que não, não. Vinícius. Cara, te agradecer mais uma vez aí pela aula, mas principalmente pelo nosso bate-papo aqui. Acho que discussão de ideia, provocações. Espero que a turma tenha gostado também aí. A ideia é a gente. Acho que o Vinícius trouxe a mensagem aqui que quem não inovar vai quebrar, né? A gente tem que se adaptar às mudanças, às inovações. Ela está chegando, ela vai chegar e tantas coisas que a gente nunca imaginou que iria acontecer, eu duvidava. Lembro quando eu era criança, assisti o filme De Volta para o Futuro, e eu olho que o filme estava atrasado hoje, né? A gente avançou muito mais coisas do que eles imaginaram, cara. Tem algumas cenas que ainda não, mas tem coisas que a gente avançou muito mais do que os caras tinham imaginado. E existem coisas aí, e eu acho que o mais importante, gente, a, é a velocidade que isso está acontecendo, né? Algo que demorava 100 anos para acontecer, reduziu para 40, 50, 30, e a gente acredita que nos próximos 10 ou 15 anos a gente vai inovar e transformar mais do que nos últimos 2 séculos, né? Acho que a velocidade que vai acontecer, as coisas são muito rápidas agora, e principalmente para a área da saúde aí. Vinícius, cara, obrigado. Se quiser fazer encerramento aí, das últimas Só palavras, rapidinho. é contigo, velho. Só vou falar uma coisa rapidinho sobre o que o Richard falou, que as coisas avançam muito mais hoje, né? Só vou dar um dado. Eu me formei médico 17 anos depois da minha irmã. O livro de fisiologia da minha irmã tinha 10 vezes menos páginas do que o meu. Isso só mostra que pesquisa e inovação em saúde é muito preeminente. Pior, lançaram um livro depois que eu me formei, então a gente está falando de 5 anos de delay aí que eu usei o livro, ele já era 10 vezes maior. Então, assim, o que demorou para andar em 15 anos andou em 5 e hoje anda em 1. É impossível a gente se manter atualizado em tudo e ler tudo hoje. Mas o recado que eu deixo é: a inovação depende da gente. Nenhuma inteligência artificial é capaz de inovar ou ter o feeling da inovação, até porque eles são alimentados pela inteligência humana. E quem não inovar, o Richard falou bem, vai quebrar. Não tenham dúvidas disso. É mais difícil. A Coca-Cola gasta mais dinheiro hoje se mantendo no topo do mercado do que ela gastou para chegar lá. E isso com bilhões de inovações aí, né? E o recado que eu deixo é: tenham um pensamento esperto, ágil e inovador sempre na vida de vocês. Cara, obrigado aí pela presença de todos vocês. Obrigado, Richard, pelo convite mais uma vez. De verdade, um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula aí. Obrigado pela Valeu, paciência pessoal. de me ouvir falar Obrigado. aí, quase 1h30. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado. Valeu, Vinícius. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Richard. Tchau, gente.